a vida começa a perder o sentido, né? Eu tenho dinheiro, mas eu não tenho a família. Eu tenho dinheiro, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho marido, eu não tenho namorado, eu não tenho com quem dividir. Por isso, muitas pessoas, às vezes, caem em depressão, perdem o sentido, pessoas muito ricas, que o dinheiro, sim, é o pilar, um financeiro, mas as relações. Por isso que o nosso curso, ele visa, né, a questão saúde, você em primeiro lugar, como que você lida, como que você se vê, o que que você precisa mudar, relacionamento, como que tá o teu relacionamento, o que que precisa melhorar. E essa questão das finanças. Esses são os 3 pilares muito importantes da vida de qualquer pessoa. Porque hoje a gente sabe que a finança é o que acaba com a maioria dos casamentos, né? A maioria das brigas já começa por causa de dinheiro. E muitos casamentos e muitos relacionamentos não acontecem também por isso. Hoje a mulher tá muito empoderada, incorporada. Não, eu preciso mais disso, né? Não preciso mais disso. Exatamente. Porque lá em casa é eu que mando, né? Sim, Ana. Já tô indo, peraí. Então, a gente sempre fala desses caminhos, né? Hoje a gente tá falando mais específico para decoradoras, mas como o Dani disse, e também não só para mulheres. A gente fez até 3 lives que era meio a meio, assim, a participação de homens e mulheres. Eu falava pro meu marido, eu não sei se eles estão vindo por curiosidade, porque era live para mulheres, eles vieram por curiosidade para saber o que a gente tava falando, ou de fato eles estavam querendo. Mas assim, mas é um assunto que realmente, claro, a mulher ela não tem como negar, ela tem realmente um pouco mais... Uma vida um pouco mais carregada, porque muitas mulheres chegam em casa e têm que fazer trabalho de casa ainda, né? E a gente sabe que o homem também tem que saber o que é da vida. Sim. Tem que também se programar. Porque senão ele vai fazer a mesma coisa, ele vai trabalhar sem propósito, ele vai ganhar dinheiro por ganhar, ou não vai ganhar dinheiro porque tá fazendo errado. Esses 3 pilares é básico para qualquer ser humano, né? Como o Dani falou, a questão dos homens, né? Como a Paty falou também, um pouco a curiosidade, um pouco que o tema também dá para adaptar com homens. Por isso essa curiosidade nas nossas lives. Porque para qualquer ser humano, né? A saúde, você em primeiro lugar, depois os relacionamentos e depois as finanças, essa sucessão de coisas. Eu tenho um pouquinho mais de dificuldade. A gente começou, eu e a Ana, esse ano a gente parou e fez alguns projetos para a nossa vida. Planejamento. A gente planejou algumas coisas para nossa vida. E a saúde, ela é o primeiro passo, né? Porque ninguém faz nada sem saúde. Eu posso ter o dinheiro que for, se eu tiver uma doença, se eu não me cuidar... Exatamente. E a saúde vai de cada perfil. Tipo assim, no Amplis eu tenho uma sócia que ela ama fazer atividade física. Pra mim, se eu fosse fazer atividade física, eu tava perdendo tempo. Então, o que eu faço? Eu tive que me adaptar. Saúde em primeiro lugar. Também a gente fez esse planejamento. Esse é o ano da saúde também. Eu comprei uma esteira. Pra não ficar enfeitando lá em casa, o que eu faço? Eu coloco um fone, fico ouvindo podcast e faço a minha atividade física. Então, por isso é tão importante esse autoconhecimento. Tu saber... O que faz sentido pro Dani é diferente do que faz sentido pra Ana. Totalmente. Vocês dois provavelmente têm o mesmo objetivo no final, financeiro, o mesmo objetivo de relacionamento, até o mesmo objetivo de saúde, porque conversaram, fizeram um planejamento. Exato. Mas o caminho que a Ana vai fazer para chegar nesse objetivo é um. O caminho que o Dani vai fazer para chegar no mesmo objetivo é totalmente outro. Porque ela gosta de um tipo de coisa, eu gosto de outra, não tem... Porque se a gente for fazer igual... Alguém não vai gostar. Quem não vai gostar não vai fazer, então não vai seguir aquele propósito. Então, a gente tem que chegar no mesmo caminho, né? Mas com objetivos diferentes. Essa consciência que vocês tiveram de que o teu funcionamento é de uma forma e da Ana é outra, clareou muita coisa. Em nível de profissional, em nível de relacionamento, em nível pessoal. Então, assim, esse entendimento de quem eu sou, quem eu escolhi ser, o que me dá medo, como eu faço para ultrapassar esses medos, é o primeiro passo para a gente começar a produzir as causas. E aí sim eu vou começar essa caminhada da mudança. Eu tenho um objetivo? Claro, tenho. Sei quais são minhas maiores potencialidades? Agora sei. Sei o que me trava? Sei. Outra coisa são o que me trava, as crenças limitantes. Tanto medo quanto crenças limitantes. Muitas vezes a gente aceita isso como uma verdade absoluta e não tem senso crítico.
né? Eu tava conversando com o Dani, já conversei com a Graça da polenta. Fala, Graça. Como a Paty tinha falado, né, a questão ali da polenta, o exemplo, uma metáfora, né, da polenta, em que as pessoas passam pra gente, os nossos pais, o meio passa isso pra gente, de que as coisas funcionam dessa forma. A polenta, precisa ferver a água para depois colocar a farinha, né? E as pessoas vão fazendo e replicando isso, mas não param para pensar que podem fazer a polenta com água fria e cozinhando o milho ali e vai ficar da mesma forma, Tô né? assustado com essa história da polenta. Sim. Tu te mata dissolvendo as coisas. Não acabamos. E não precisa. Tem a crença também que tem que mexer com colher de pau para a coisa funcionar, ficar conforme ali o combinado. Eu via minha mãe e meu pai fazendo e eu jurava que só dava de fazer daquele jeito. Sim. Ô, Dani, eles iam lá em casa e eu falava, né? Tipo, a época que a mãe era viva ainda. E aí ela, não fica a mesma coisa, porque o gosto é da farinha escaldada. E fica a mesma coisa? Fica a mesma Aí coisa. eu faço assim, não digo e digo, ai, que polenta gostosa. Tal. Mas Sim. no sentido de que muita coisa a gente aceita sem se perguntar. Sem e aí vai questionar, sem se questionar. E vai passando da avó pra mãe, passou pra nós. E a gente recebe como verdade absoluta. Na verdade, entra no automático, né? Entra Isso no automático. Quem é mãe, né, Graça? Quantos nãos a gente dá desnecessário para os nossos filhos só porque foi o não que a gente recebeu? Eu acho que isso, nosso cérebro é assim, né? É verdade. É que o nosso cérebro, ele vai, na primeira infância, ele vai captando ali o que o ambiente traz, quais são os estímulos, o que os pais falam. O primeiro grupo é a família. Então, o que o pai e a mãe falou e como eles se comportaram, isso a nossa mente, o nosso cérebro, ele registra como algo real, algo fiel. E a gente vai guardando nesse inconsciente. Depois que vai para a escola, que tem essa segunda experiência e começa a se questionar um pouco mais na construção de identidade. Mas muitas coisas entram no piloto automático, no inconsciente. A gente vai fazendo aquilo que a gente aprendeu. Isso vai para relacionamento, vai para trabalho, vai com a forma que você se enxerga. Muitos comportamentos que vocês têm pode ser da família de vocês, a forma de pensar, a crença. O exemplo da polenta é uma questão de repetição. A pessoa só vai repetindo sem se questionar. E hoje a polenta dá também para fazer com a batedeira. Não precisa de fazer com colher de pau, água fria e batedeira.